Olá pessoal, eu sou Lamartine, participo da Renovação Carismática Católica e hoje vim neste vídeo partilhar com vocês uma reflexão que é supra importante para que a gente possa como a gente pode ter uma vida no Espírito, como a gente pode vivenciar na prática uma vida no Espírito. Então eu trago para vocês aqui um pouco da reflexão que contém nas formações querigmáticas da Renovação Carismática sobre 4 pontos para ter essa vivência no Espírito. A primeira delas que a gente vai refletir aqui hoje é a poda, a segunda é a irrigação, a terceira a produção de frutos e a quarta a perseverança. Então vamos lá refletir um pouquinho de cada uma delas. A poda. A poda é na nossa vida aquele momento que, como se fosse uma árvore, que alguns galhos vão saindo fora daquele curso natural do crescimento da árvore e que pode às vezes atrapalhar esse foco do crescimento da árvore. Então essa poda na vida da gente é Deus, utilizando de alguns momentos, de alguns caminhos tortos que a gente vai seguindo, é literalmente ele podando os nossos costumes, os nossos defeitos, as nossas dificuldades de poder seguir o caminho de Cristo. Então é um caminho estreito. Então essa poda aí, como primeiro passo para ter uma vida no Espírito, significa que é preciso que na nossa vida tenha momentos que a gente se volte para o Senhor. Não dá para falar assim, eu sei de tudo, eu já conheço a Bíblia, já conheço os estudos, então não preciso de mais nada. Já estou no caminho perfeito com Deus. Não. Sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a acrescentar. Então Deus vem nos podando desses maus costumes, dessas formas de apegos que a gente tem, como tem na passagem bíblica famosa, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é renunciarmos tudo aquilo que nos impede de focar em Cristo. Então é o primeiro dos passos aí para ter uma vida no Espírito. O segundo deles, como eu falei, é a irrigação. Vou pegar aqui o acompanhamento aqui. A irrigação é como toda planta, não adianta só jogar a semente. Ela precisa ser irrigada, precisa ali mexer com a terra. E então a nossa irrigação, a nossa vida espiritual, para estarmos nessa presença constante do Espírito Santo, existe um passo a passo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas é essa lida diária de manutenção da nossa fé. Algumas práticas, uma planta precisa ser regada ali todos os dias, a maioria delas. Então são as práticas diárias que a gente deve criar costume, criar formas de poder continuar na presença de Deus, e que essa irrigação vai fazer que essa planta cresça, que nós cresçamos diante de Deus. Então tem alguns pontos aqui para que a gente pode ser auxiliado nessa irrigação. Primeiro delas, a oração pessoal e comunitária. Nós temos o nosso momento à parte com Deus. Não é o todo momento eu preciso rezar, eu preciso mostrar que eu estou rezando. Não. Existe um momento que você precisa fechar no seu quarto, ter um momento entre você e Deus. Então, uma das formas de irrigação é ter seus momentos diários, só você e Deus. E também a prática comunitária, as orações ali, uma reza do terço, dentro de uma missa, dentro de uma novena, de alguma forma de estar reunido com a comunidade também. Uma das formas de irrigação. Outra delas, leitura orante da palavra de Deus. É você não necessariamente só ouvir alguém falando de Deus, fazendo uma citação bíblica. É você pegar a leitura do dia, você pegar alguma prática de leitura e refletir. Ter uma leitura dela, já colocando ela na sua vivência ali, o que ela pode trazer para você de pontos a melhorar a sua vida, o que aquela mensagem, aquela palavra de Deus traz para você naquele dia. Então é uma leitura consciente, é uma leitura mais profunda, já voltada a você utilizar na prática. É uma conversa sua com Deus através daquela passagem, naquele momento. Outra forma, a vivência sacramental.
É a busca pelos sacramentos que vai nos fortalecendo nesse crescimento espiritual. Então, a gente deve viver em nosso dia a dia, como parte dessa irrigação da nossa caminhada com Cristo, a vivência dos sacramentos, de forma ali participar da missa, pelo menos aos domingos, né, se não tiver nenhum grande impedimento assim, você está em unidade ali com Deus, com os sacramentos já estabelecidos desde a infância, né, com o crisma, o batismo, a confirmação, né, do batismo, que é o crisma, de estar numa união, né, no caso de casamento, ter passado pelo sacramento, né, do matrimônio. Então, é estar em dia ali com Deus nessa vivência sacramental. E a última delas aqui, das mais importantes, a vida comunitária, como parte dessa irrigação. A gente não consegue cumprir o plano fiel de amor de Deus para o mundo se a gente não desaguar isso na comunidade. Se a gente não... Tudo aquilo de bom que Deus faz por nós guardarmos para nós mesmos, ficarmos só dentro de casa, não espalharmos essa boa nova de Cristo, não vai cumprir fielmente com o que Deus tem para a nossa vida. Então, essa vida no Espírito que a gente está falando aqui nesse vídeo nesse ponto aqui de irrigação, tudo aquilo que você recebe de Deus, você compartilhar na comunidade. E você vai receber da comunidade também alguns toques de Deus. Alguns não, inúmeros toques de Deus, né? Em diversas áreas da nossa vida. Então, Deus fala com a gente no nosso íntimo, no nosso quarto. Deus fala com a gente através da comunidade, e muito através do nosso trabalho, inúmeras formas. Então, uma das formas de manter esse contato com Deus é fazer essa conexão de comunidade. É não fechar no nosso próprio quarto. É ter essa vivência com a comunidade. Terceiro ponto, produção de frutos. Sabemos que uma árvore não dá frutos se a raiz dela estiver arrancada. Então, nós seres humanos, nós cristãos, como que a gente dá frutos do Espírito? Se mantendo a nossa raiz, se mantendo ao nosso foco, que é Cristo. Então, não tem como você distanciar da comunidade, distanciar da palavra de Deus, da Bíblia, da sua oração pessoal, e depois alguém te chama para falar de Deus, para pregar, para fazer algum momento, você só parar ali, abrir, estudar assim, né? Linkar ali trechos importantes e chegar na frente e falar de Deus assim, sem nenhuma proximidade, sem nenhuma intimidade com Deus. Por quê? Você pode até falar palavras bonitas, mas aquilo ali não vai vir do coração. Não vai vir de uma proximidade de alguém que conhece, um amigo que conhece o outro. Vai vir de alguém que ouviu falar distantemente. Então serão palavras vazias, vagas, às vezes até bonitas, mas que não linkam. As pessoas não vão olhar nos seus olhos vendo Cristo em você. Então, antes de falar palavras bonitas, pregar, falar de Deus, né, dar sermões, você deve ter uma vivência próxima de Deus. Então, essa produção de frutos é não sair da presença de Deus. Não sair da presença de Deus para que você possa produzir frutos de verdade. Então, é parte dessa vivência no Espírito aí. Não sair do foco, não sair das raízes, não deixar de ser irrigado por esses nutrientes que são os dons e carismas, né, que só Cristo pode nos dar, né? E último ponto para termos uma vivência, uma vida no Espírito, segundo o coração de Deus aí, é a perseverança. Só persevera. Um outro exemplo aqui, você entra num curso, numa faculdade e tal, se você não ama aquele curso, mais cedo ou mais tarde você vai desistir. Vai ter caminhos que vão te convencer a não ficar naquele curso. Então, com a vida em Cristo é assim também. Se a gente quer ter uma vida no Espírito, a gente tem que conhecer Cristo. A gente tem que as nossas dúvidas serem, sanadas ali na nossa busca por mais conhecimento, por mais formação. Então, a gente divide essa perseverança aqui em 2 pontos, formação e vida coerente. Você só vai ter perseverança no caminho de Cristo se você se formar. O que é se formar? Conhecer mais Cristo. Ter sede da palavra dele. Então, isso vai te formar um servo, vai te formar um cristão autêntico.
Porque sem essa vivência próxima, conhecendo Cristo, na primeira dificuldade que tiver, você vai chutar o balde. Porque você não conheceu Cristo. Aí vai vir argumentos do mundo que vai te colocar para fora da vivência no Espírito. Porque os argumentos do mundo te convenceram. Porque você não teve formação para que haja a perseverança. E o último ponto aqui da perseverança, como eu falei, é a vida coerente. Não adianta você ter uma leitura orante, irrigar diariamente, mas fora daquele momento seu ali de oração, você faz o contrário, você desliga, né? Opa, vou me ligar com Deus agora, fecha no quarto, meia hora. Aí saiu do quarto, desligou de Deus. Você não teve perseverança com aquilo que você vivenciou da palavra dele. Porque você, logo após aquele momento ali de unidade com Deus, você vive uma vida incoerente. Isso vale para todos nós. Por diversos momentos a gente sai às vezes da missa, sai de momentos com Deus e acha que Deus ficou lá naquele lugar. Aí sua vida não é coerente com aquilo que você vivenciou, que você ali falou. Deus, eu quero te receber, vou viver assim, assado. E no primeiro momento faz o contrário, não é uma vida coerente. Então tudo isso não te dá perseverança. Você persevera meia hora, cai. Persevera meia hora, cai. Eu sei, não é fácil, mas a busca constante por esse passo a passo aqui vai te fazer ter uma vida mais no Espírito. Então, relembrando, o caminho de Cristo é estreito, então a gente precisa cortar todos os nossos excessos que não vai fazermos chegar a Ele. Isso é importante reconhecer, tá? Ter humildade, que as pessoas devem chegar até a gente e falar nossos pontos que precisam ser melhorados, a gente poder acolher quando vem de Deus. Segundo ponto, irrigação, lembrar das várias formas de irrigação aí, oração pessoal, comunitária, leitura orante da palavra, vivência sacramental, vida comunitária, produção de frutos, não sair da nossa raiz, né? Não desligarmos de Deus, só em Deus, só em Cristo a gente vai produzir frutos de verdade. E o último ponto, a perseverança, devemos nos formar, conhecer mais Cristo para sermos mais perseverantes e ter uma vida coerente, né? Aquilo que você pregou, aquilo que você viveu ali na igreja, é o que você vive na comunidade? Então fazer essa linkagem aí, né? Então fica aqui uma reflexão para que possamos cada dia mais aprofundar na palavra de Deus e crescermos na presença dele. Amém?